No laboratório de eletricidade e magnetismo da Universidade Estadual do Ceará, um estudante de física dispõe de dois resistores R1 e R2 que podem ser conectados em série ou em paralelo a uma bateria. O estudante, através de um experimento que envolvia o aquecimento de um líquido, observou que a dissipação gerada por efeito Joule na associação dos resistores em paralelo é 4 vezes maior do que aquela obtida na associação em série dos mesmos resistores. Se o valor da resistência R1 for de 200 ohms, a resistência R2 será... Bom, pessoal, aqui você tem uma situação em que você está trabalhando com duas situações. Na primeira delas, você tem aqui dois resistores que estão associados em série, e na segunda, você tem esses mesmos dois resistores que estão associados em paralelo. O valor da resistência de um deles, que ele chama de R1, vale 200 ohms, e ele quer saber quanto vale o valor da resistência 2, do R2. Outra informação da questão é que, ao medir a dissipação de energia nas duas estruturas, foi observado que a potência dissipada na associação em paralelo é 4 vezes a potência dissipada na associação em série. Vamos então agora analisar ou encontrar a resistência equivalente em cada uma das situações. Na primeira delas, você pegou os dois resistores e associou em série. O R1 vale 200 ohms. Temos então que, para essa configuração, a resistência equivalente para resistores em série é dado pela soma das resistências individuais, sendo então a resistência equivalente igual a 200 mais R2. Quando você olha para a segunda configuração, em que os aparelhos agora se encontram em paralelo, você tem dois resistores em paralelo, em que a resistência equivalente nessa configuração pode ser obtida trabalhando com o produto dos valores dividido pela soma dos valores, ficando com a configuração como sendo igual a 200 R2 sobre 200 mais R2. Uma informação importante aqui quando nós analisamos as duas configurações é que tanto na configuração 1 quanto na configuração 2, você ligou o circuito a uma mesma bateria. Isso faz com que a DDP, na primeira associação, se nós chamarmos de U, na segunda situação, a DDP será também igual a quanto, professor? Também será igual a U. Ou seja, a DDP ela é constante ao longo das duas configurações. E uma vez que ele fala em potência dissipada, nós sabemos que a potência em resistores ela pode ser obtida como quociente da DDP ao quadrado e a resistência elétrica. Na nossa situação aqui, usei essa expressão porque pela informação da questão, a DDP ela é constante. As duas configurações foram ligadas a uma mesma fonte de DDP. E além disso, essa resistência é a resistência equivalente. E agora nós utilizamos aquela informação do enunciado em que a potência dissipada pela associação em paralelo é 4 vezes a potência dissipada pela associação em série. E agora vamos aqui analisar essa configuração do enunciado. Porque, olha só, a potência dissipada pelo circuito em paralelo é igual a DDP ao quadrado da associação em paralelo sobre a resistência equivalente dessa associação, que nós encontramos como sendo igual a 200 R2 dividido por 200 mais R2. Ah, professor, verdade, né? Vamos aqui escrever como sendo igual a 200 R2 sobre 200 mais R2. Isso é a potência dissipada pela associação em paralelo. Então, esse valor é igual a 4 vezes a potência dissipada pela associação em série. Como é que eu calculo essa potência? Bom, é a DDP ao quadrado, que é a mesma, porque é a mesma fonte de tensão, dividido pela resistência equivalente dessa associação, que nós encontramos como sendo igual a 200 mais R2. Então, esse valor fica igual a 200 mais R2. Bom, pode-se cancelar o U ao quadrado de um lado com o U ao quadrado do outro lado, resultando em uma expressão que vai ficar igual a 200 mais R2 dividido por 200 vezes R2,
como sendo igual a 4 sobre 200 mais R2. Multiplicando aqui o valor dos meios pelos extremos, você vai ficar então com uma relação que diz que 200 mais R2 ao quadrado será igual a 4 que multiplica 200 vezes R2. Sim? E agora, professor? Bom, agora você vai analisar ou você vai abrir essa expressão e encontrar uma equação do segundo grau. Resolvendo inicialmente esse produto notável, vamos ficar com 200 ao quadrado, 40.000, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 400 R2, mais o quadrado do segundo, R2 ao quadrado. Tem que ser igual a 800, o que, professor? R2. Tranquilo? Bom, ajeitando aqui termo a termo, vamos ficar com R2 ao quadrado, menos 400 R2, mais 40.000, como sendo igual a zero. E para encontrar o valor de R2, basta resolver essa equação do segundo grau, que diz que R2, então, será igual a menos B. Professor, quanto é que vale o B? Menos 400. Então, menos com menos 400 dá 400. Mais ou menos a raiz do delta, que é B ao quadrado. Então, menos 400 ao quadrado dá 160.000. B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 40.000. Então, 4 vezes 40.000, vamos aqui botar como também sendo igual a 160.000. Todo esse valor dividido por 2A, que é 2. Ah, professor, então dentro aqui da raiz, você vai ter a raiz de zero. Exato. Ficou fácil agora. Por quê? Porque R2 será igual a 400 sobre 2. Logo, concluímos que o valor de R2 também vale 200 ohms. E aí você volta aos itens e assinala como o item correto aquele que diz que a resistência vale 200 ohms, que é o item C.